Olá, paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um Lições Bíblicas em Ação, um programa da nossa AD Cruzeiro, sob a direção do nosso pastor Isaac Strobel. Que alegria ter você aqui novamente conosco para mais alguns momentos de aprendizado da Palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é o pastor Rafael Simões e nós vamos juntos nesses próximos minutos, entendendo um pouquinho mais das nossas lições bíblicas dominicais. Dando sequência ao nosso trimestre, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós estaremos aprendendo sobre a lição de número 6, que será transmitida no dia 8 de maio de 2022, expressando palavras honestas. Mas antes de nós avançarmos para o nosso aprendizado, gostaríamos aqui de, em nome de toda a nossa igreja, do nosso departamento de escola dominical, parabenizar a todas vocês, mamães. A você, mamãe professora, a você, mamãe aluna, a todas as mamães que nos acompanham. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada uma de vocês. E sendo redundante, o que seríamos de nós sem as nossas mamães? As mamães de marmanjos, assim como eu, e as mamães dos nossos pequeninos. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Um beijo no coração de todas vocês, mamães. Que Deus as abençoe. Professores, retornando então à nossa lição de número 6. O texto ora nos diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 37. A verdade prática vai nos ensinar: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A nossa leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37, a qual os professores e aqueles que nos acompanham têm acesso. Vocês podem ler com calma os versículos de 33 ao 37, onde Jesus, dando sequência ao Sermão da Montanha, vai expressar algumas verdades fundamentais para as nossas vidas. Agora, professor, preste bastante atenção em uma coisa. Você que acompanha e tem acompanhado o último trimestre, foi um trimestre extremamente teológico, falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Agora, em especial, quando se trata de Sermão da Montanha, nós vamos tratar de questões fundamentais do nosso dia a dia, são condições da nossa vida cotidiana, são questões práticas da nossa vida. Ou seja, nós vamos agora, durante todo esse trimestre que nós já temos aprendido, questões da nossa vida prática, do nosso relacionamento cotidiano, seja no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente eclesiástico. Esse trimestre ele trata muito de questões básicas e práticas da nossa vida enquanto servos de Deus. Então você já deve ter acompanhado muito. E, professor, é isso que você tem que apresentar ao seu aluno. A palavra-chave seria contextualizar para o seu aluno que o que ele vai aprender no domingo pela manhã, ele pode, deve e terá condições de aplicar na sua vida diária. Então entenda, querido, ele não vai sair da aula com um amontoado de conhecimentos teológicos, não que isso seja ruim de forma alguma, mas ele vai ter ferramentas para embasar a sua vida prática, seja ela na criação dos filhos, seja ela no convívio de relacionamento conjugal, seja no ambiente de trabalho. Isso é fundamental, queridos, aonde nós aprenderemos hoje o conteúdo a respeito das nossas palavras, a capacidade das nossas palavras em transmitir verdades. Amém, queridos? Então, dando sequência então no nosso aprendizado, os objetivos da nossa lição desta aula serão: afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não, e por último, pontuar a honestidade com palavras. São esses os 3 objetivos primários ou principais da nossa aula deste domingo. E, sendo redundante, a palavra-chave desta aula é palavra, ou seja, a forma que nós verbalizamos e expressamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. É tudo isso que nós iremos trabalhar de forma sucinta
nesta Lições Bíblicas em Ação. E um resumo dos 3 tópicos, queridos, expressando as palavras honestas. Não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Nossas palavras devem ser sim, não, embora elas se harmonizam muito com os objetivos. E a honestidade com as nossas palavras. Vamos lá. O que é importante, querido, nós entendermos neste contexto de aula? Primeira coisa, como eu disse aos professores e aos irmãos que nos acompanham, a questão toda é como nós nos expressamos, como nós transmitimos verdades com as nossas palavras. Veja só, se você acompanhar nos pontos que nós elencamos aos irmãos aqui, os juramentos são compromissos que as pessoas assumem publicamente de que cumprirão aquilo que prometeram. Aí você vai dizer assim, tá bom, pastor, mas por que eu tenho que falar sobre juramento? Porque os juramentos, queridos, foram colocados de 2 formas, vocês observarão no decorrer da lição e ao longo da história também. Temos 2 tipos de juramentos. Feitos por Deus, se você acompanhar no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 13, você verá Deus fazendo uma promessa a Noé, que ele não destruiria mais a vida na terra como ele o fez. E quando houvesse grandes volumes de chuvas, Deus estenderia o seu arco para se lembrar, não que Deus precisasse se lembrar de algo, mas para que o homem olhasse e observasse que aquele arco tão bonito, que as pessoas hoje colocam outras conotações, mas no nosso caso é o arco que Deus coloca como aliança sobre os seres humanos, do amor incondicional de Deus. Você observa que Deus colocava dizendo assim para o homem, no caso para Noé: Noé, fique tranquilo, eu não vou mais exterminar a vida na terra. E isto é um pacto, uma promessa, um juramento que eu faço a você, Noé. Então você tem este exemplo. E um exemplo bem corriqueiro de juramento humano é quando, lá no livro do Gênesis, capítulo 24, versículos 2 ao 3, Abraão chama o seu servo, o Damasceno Eliezer, e pede para que ele fizesse um juramento, colocando a mão debaixo da coxa de Abraão. Isso era um costume da época, que ele jurasse, que ele prometesse, que ele se comprometesse a buscar uma esposa para o seu filho no meio da sua parentela e não uma mulher de uma nação ou de uma vizinhança que não corroborasse do mesmo costume que a família. E aí o que nós precisamos entender, queridos, Jesus em momento algum veio proibir os juramentos, e sim a forma, vamos usar o termo leviana, que as pessoas, principalmente os religiosos de sua época, o faziam. Jesus, então, ele vai externar que mais vale a transparência, e aí vem outro ponto fundamental, a honestidade naquilo que eu falo, do que um juramento puro e simplesmente. Então é exatamente nesse ponto que Jesus vai tocar, aonde as pessoas se comprometiam e jurando por várias situações, pelo templo, pelo alimento, pela própria vida. Jesus fala, olha, isso infelizmente não tem valor algum, se a sua palavra não for condizente com as suas ações, as suas atitudes. E aí, queridos, só um detalhe fundamental, a comunicação verbal é o vínculo de comunicação primário entre os seres humanos. Uma criança recém-nascida, ela é movida por palavras. Primeira palavrinha que a criança vai entender é o não. A criança começa a andar, olha, não coloque a mão aí. Olha, você pode vir aqui. A palavra, ela é a premissa da comunicação, o elo entre os seres humanos. Se você observar nos livros do Pentateuco, principalmente, quando Deus passa as orientações para Moisés, ele vai orientar, olha, você deve ensinar estas palavras. Essas palavras, não havia ainda livro escrito, não havia manual escrito, não havia Bíblia escrita. Então a função oral, as palavras transmitidas tinham imensos valores. Todas as histórias contadas, desde a criação do mundo, a passar pelos patriarcas como Noé, por Abraão, por Isaac e por Jacó, até chegar aos dias de Moisés, quando a lei então é pautada e transcrita, foram muitos séculos, e tudo isso de forma verbal, de forma oral, ou seja, as nossas palavras precisam, além de tudo, ser claras, diretas, objetivas. Seguindo adiante, queridos. Não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, isso é o item 1 da nossa lição, que você está acompanhando aí, tem a sua mão também. Vamos lá. Primeiro ponto tocado aí é sobre a lei do juramento. Existia uma lei sobre isso? Sim, lá no livro de Números, capítulo 30, versículo 2, quando se fazia um voto, e eu até convido você, se você puder, abra sua Bíblia aí comigo, você vai acompanhar esse texto. Livro de Números, capítulo 30, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação,
não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Isso era uma ordenança, isso era um mandamento. A partir do momento em que você falou, que você se comprometeu, a sua alma está ligada. Em outras palavras, você se compromete com a sua vida a seguir à risca isso que você está afirmando ou se comprometendo a fazer. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que nós vamos ter ali o decálogo, os 10 mandamentos, no versículo de número 7, você verá palavra expressa. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E depois no versículo 16 do mesmo capítulo 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, você observa que Deus, através dos 10 mandamentos, através das orientações, coloca muito peso em cima das palavras que nós pronunciamos, das palavras que nós nos dedicamos nos comprometemos a fazer. Ou seja, não jure pelo nome do Senhor teu Deus em vão, porque você terá literalmente um preço muito sério se não a cumprir. E depois lá no versículo 16, não levante falso testemunho. Na nossa leitura bíblica em classe, a palavra lá que você vai ver no versículo 33, outrossim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não jurarás falsamente. Irmão, eu disse a você que isso é uma lição prática, tá? Então vamos trazer para a nossa vida cotidiana. Hoje bem menos, mas até um tempo atrás, haviam muitos, e pelo amor de Deus, querido, me entenda, isso não é errado, mas haviam um tempo atrás muitos processos trabalhistas onde se arrolavam testemunhas falsamente. Pegava um companheiro que trabalhava na máquina junto com a pessoa, te dando um exemplo bem básico, falava, olha, eu vou cobrar horas extras da empresa que não me pagou, vamos lá de testemunha comigo? A pessoa nem sabia do que se tratava, ia lá, se comprometia diante do juiz, levantava a mãozinha prometendo falar a verdade, somente a verdade, e depois se entrelaçava numa mentira, infelizmente para favorecer um colega, um companheiro, enfim. Meu irmão, quando você se compromete a apresentar a sua palavra como garantia, isso para um cristão tem um peso incrível, querido. Então, muito cuidado, e é essa informação premissa que nós precisamos colocar à disposição dos nossos alunos, o compromisso e o comprometimento com a verdade. Depois, querido, ainda nesse item 1, você vai ter lá o propósito da lei do juramento. Qual que era esse propósito, pastor? Simples, descobrir a verdade. E aí, eu gostaria que você, se você puder, tome nota, ele está na nossa revista desse texto, do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28, lá no versículo 9, olha que orientação vem nesse texto. E tu, meu filho Salomão, olha só, Davi exortando, ensinando, orientando o seu filho Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Olha só, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Meu irmão, não adianta eu pronunciar algo e faltar com a verdade, porque primeiro Deus, conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas. Quando vai falar agora, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nós temos até linkado para os irmãos podem tomar nota também, o Salmo de número 139. O salmista vai nos informar que ainda a palavra não chegou à nossa boca, Deus já a conhece, Deus já sabe por antecipação a imaginação, a intenção, o desejo do meu e do seu coração, querido. Então, além da questão palavra, de honestidade, e são palavras que se encaminham em conjunto, a questão da verdade, querido, tem peso fundamental quando nós vamos orientar e ensinar os nossos alunos. Tanto é que se você observar no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do versículo 16 ao 17, Jesus está aqui, queridos, trazendo palavras duras, incisivas sobre a vida dos fariseus. Tanto é que a célebre frase dos sepulcros caiados está nesse texto, querido. Jesus começa a colocá-los a respeito de situações como essa. Não basta jurar pela oferta e não jurar pelo altar. E você vai ver Jesus fazendo vários trocadilhos de palavras para no final dizer assim, olha, vocês têm um pensamento muito distorcido acerca do que é um juramento. Mais vale uma palavra verdadeira, querido, do que um juramento que não será cumprido ou não será
concretizado. Ok, queridos? Então, importantes, linkar sobre a lei do juramento, sobre o propósito dessa lei, que era exatamente aplicar e descobrir a verdade, e alguns exemplos, como esse no caso de Jesus, e esse exemplo do Salmo 139, que vai falar sobre a onisciência do nosso Deus, conhecedor de todas as coisas, pensamentos, intenções e principalmente das nossas palavras, ok? Seguindo adiante, queridos. Um resuminho que tem na sua lição que é importante. Então, o resumo ou sinopse do item do tópico 1 da lição. O seguidor de Jesus não jura nem pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm peso da verdade. E aí, querido, na sua lição tem esse verbetezinho sobre o juramento extraído do dicionário bíblico Wycliffe, na qual eu lhe recomendo a leitura, se você puder aquisição, um material de extrema qualidade. Ele fala sobre o juramento. Ele diz assim, resumidamente, juramentos eram comumente feitos levantando-se a mão a Deus, você tem várias referências aí, e em casos excepcionais, colocando-se a mão debaixo da coxa, que é o exemplo que nós falamos a respeito de Abraão e o seu servo Eliezer, tá certo? Daquele a quem como juramento era prestado. Este era o modo solene de significar que, se o juramento fosse violado, a descendência da pessoa vingaria o ato de deslealdade. Em outras palavras, se caso Eliezer faltasse com a palavra com Abraão, não fosse atrás de uma esposa, no caso como foi o caso de Rebeca, para Isaac e a sua descendência poderiam cobrar esse preço, no caso de Eliezer, por não cumprir a sua palavra. Ok, queridos? Seguindo adiante. No item 2, começa agora mais prático ainda do que nós já havíamos comentado, queridos. Nossas palavras devem ser sim e não. Vamos lá? Isso aqui, queridos, chame a atenção do seu aluno. Queridos, olha, uma dica fundamental para você nesse momento. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento bíblico, mais as palavras saltam aos seus olhos. Um grande amigo nosso, o pastor Rubens, aqui de Cachoeira Paulista, para a cidade vizinha próxima, em um de seus cursos de escola dominical, ele fala que o professor ele é um mergulhador, e deve ser mesmo, querido. Sabe por quê? Tesouros você não acha na superfície do oceano, mas quanto mais você aprofunda no mergulho, mais tesouros surgem na sua e na minha vida. Olha só, como deve ser o nosso falar? Por que eu te falei isso da história do mergulho, querido? Alguns textos, querido, nem tudo vai estar na revista. Você, como um professor, você tem, desculpa a expressão, a obrigação de garimpar, querido, informações para enriquecer mais a sua aula. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Eu vou te dar um tempinho, você localiza rapidinho. Já localizou, né? Então vamos lá, vamos falar do texto. Como que Paulo fala aos irmãos de Colossos? Como que devem ser as palavras de um cristão? Eu vou abrir a Bíblia e você já achou e você vai ler comigo. Colossenses, capítulo de número 4, versículo 6. Olha só o que Paulo nos ensina nesse texto. Olha só. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Meu irmão, nós já aprendemos nas lições anteriores, o significado do sal da terra e da luz do mundo, vimos as aplicações do sal. Agora olha só, quando Paulo usa a palavra agradável, ele vem dizer da questão de equilíbrio, querido. Você já viu aquela pessoa que tudo para ele não pode, não dá certo, está errado, é isso e aquilo outro? É os extremos. Paulo vem dizer o seguinte, você tem que ter temperança. Está lembrado lá do fruto do Espírito de Gálatas? É temperança, equilíbrio. Então a minha palavra deve ser equilibrada. E aí quando ele fala temperada com sal, o pessoal já leva isso para um sentido negativo. Olha, vamos salgar. Não, meu irmão. Nós já aprendemos na lição a respeito do sal da terra e luz do mundo, que o sal, querido, ele tem efeitos terapêuticos medicinais. Lá no livro de Ezequiel, você pode ler com calma lá no capítulo 17 a seguir, você vai ver que as crianças ao nascerem eram banhadas em uma solução de sal, sabe para quê, querido? Para secar qualquer feridinha, qualquer coisa que viesse sobre o corpo do bebê. E aí eu falo para você, quando ele fala agradável e temperada com sal, sabe o que Paulo está dizendo? Querido, explique isso para o seu aluno, querido. A palavra dele tem poder, querido, e quando eu digo poder, não o poder de Deus, mas tem condição de amenizar as situações. Você já deve ter ouvido um termo popular chamado assim, olha, vamos colocar panos quentes na conversa. Sabe o que é isso? Apaziguar as coisas, acalmar os ânimos. A palavra temperada com sal, querido, ela traz alívio às situações da nossa vida. Você, querido professor,
o seu aluno precisa entender que a sua palavra de professor, a palavra dele como aluno de um cristão, ela tem poder, querido, nessa questão mais emocional e psicológica, além do plano espiritual, de trazer consolo, conforto às pessoas, queridos. A palavra agradável e temperada com sal, ela dá aos ouvintes uma sensação agradável de estar presente, ouvindo alguém falar, ou alguém aconselhar, ou alguém trazendo palavras que vão trazer, querido, satisfação não simplesmente à alma, mas como um sal, querido, duradouro e verdadeiro, curar até as feridas da alma. Essas são as palavras de Jesus, querido. Amém? O sim e não na vida de Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, Paulo vai, querido, não precisava, era Paulo, mas ele vai se justificar aos irmãos de Corinto o fato dele ter se demorado a sua viagem. E aí os irmãos de Corinto, que entre aspas eram fogo na roupa, queridos, queriam perseguir Paulo. Olha só, você não é um homem de palavra, você disse que estaria aqui com a gente e você não veio ainda. Então Paulo vai escrever nessa segunda carta algumas informações da impossibilidade dele ter estado com os irmãos naquela oportunidade. Então, meu irmão, não é o caso de Paulo faltar com a verdade. Existirão, queridos, na sua vida imprevistos acontecem. Alguém pode ficar doente, você precisa às vezes se ausentar de um compromisso. Agora, o que não pode, meu irmão, é a pessoa matar. Irmão, vamos lá, né? O brasileiro, ele é mestre em fazer isso. Quantas pessoas, você que trabalha com pessoas, né, subordinadas a você, eu trabalhei com uma pessoa num tempo, meu irmão, que o que ele matou de tia, de primo, de vó, de vizinho para não ir trabalhar não está escrito. Então, meu irmão, isso é faltou com a verdade. Graças ao bom Deus que o cristão não faz isso. Hashtag fica a dica, avisa isso para o seu aluno, tá bom? O que passar disso é procedência maligna, irmão. Quando nós falamos de procedência maligna, todo mundo já fala assim, então, quer dizer então que se eu faltei com a minha palavra, que eu não consegui cumprir com aquilo que eu falei, é o diabo operando. Sim e não. Como assim, pastor? Primeira coisa, quando Jesus está falando a respeito desse texto, Jesus está falando com relação à nossa natureza humana. Na lição introdutória desse trimestre, o pastor Isaac muito bem colocou a respeito, meu irmão, do velho homem. Ele não foi extinto, meu irmão, ele está ali quietinho. Se você der brecha, ele vai aparecer de novo. Então, meu irmão, tome muito cuidado, porque assim, Paulo vai ensinar aos irmãos, olha, aquele que furtava, não furte mais, aquele que falava mal do irmão, não fale mais, aquele que mentia, não minta mais. Então, querido, o que nós precisamos entender é que, de novo, eu vou frisar com você novamente para você terminar esses minutos com isso na sua mente. A nossa orientação para esta aula e para as demais do trimestre sobre o Sermão da Montanha é aplicações práticas nas nossas vidas. E sobre isso, Tiago tem uma informação importante. Esse texto, querido, de Tiago 1:22, nos traz uma informação muito relevante a respeito disso. Tiago vai dizer assim, olha, e não sede simplesmente ouvintes da palavra, mas sedes cumpridores da palavra. Meu irmão, é preciso cumprir. Ouvir, é fácil ouvir. A questão toda é colocar isso em prática na minha e na sua vida. Então tome cuidado, queridos, porque aí vem uma outra questão. Pastor, por que o senhor disse sim não lá do sim e do não? Porque é o seguinte, a natureza humana está ali prontinha para agir, se você não deixar ela quietinha lá. E aí, meu irmão, não me responda, você sabe a resposta. Quem é o pai da mentira? Pronto, você já sabe, respondeu aí. Então, querido, é isso. Se a pessoa não consegue, através do seu sim, confirmar, ou através do seu não, negar, não vai ser um juramento que vai modificar alguma coisa. E aí, querido, como eu lhe falei, vai muito mais para a prática da nossa vida, e aí de uma característica muito difícil, meu irmão, chamada de, caráter do ser humano. É uma questão, querido, que foge um pouquinho dos princípios bíblico-teológicos, quando eu digo nessa questão espiritual, e para uma condição prática, meu irmão. Se a pessoa não se moldar ao Evangelho de Cristo, ela terá dificuldades. Irmão, uma informação bem relevante, tá? Você como professor, é importante você deixar isso muito claro para o seu aluno. Se a Bíblia, querido, isso é uma condição importante, o ser, se a Bíblia não confrontar a minha vida, querido, alguma coisa eu estou fazendo de errado, ou já virei Enoque e vou ser transladado para o céu, tá certo? Irmão, a Bíblia sempre vai confrontar a mim e a você, a minha e a sua condição de vida, ok? Então vamos lá, seguindo adiante aí para o nossa sinopse do tópico 2, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas, assertivas, em outras palavras, diretas, queridos, sem fazer muito rodeio para se cumprir, aquilo que você está tentando comunicar ou se expressar.
E o terceiro e último item da nossa lição vai dizer assim, olha, honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade. Exemplo, irmão, livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8, é um exemplo básico a respeito disso. Não é Jó que vai se intitular uma pessoa justa, íntegra, reta, que se desvia do mal, não. O próprio Deus vai declarar a honestidade do homem por nome de Jó. E aí que vem o detalhe, meu irmão, esse último tópico da lição, ele vai nos prender a essa questão, a minha prática com Deus. Irmão, isso é pessoal, você professor, transmita isso para o seu aluno. Qual seria, irmão, isso é pesado, qual seria o testemunho que Deus daria ao meu respeito hoje? Qual testemunho Deus daria ao seu respeito hoje, meu irmão? Viste lá meu servo Chiquinho, se desvia do mal, um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus. Ou cuidado, não chega muito perto dele não, aquilo dá nó tem pingo d'água. Cuidado, meu irmão. Então, a palavra honestidade, meu irmão, é algo fundamental na minha e na sua vida. Irmão, honestidade na educação dos filhos, honestidade no relacionamento conjugal. Irmão, tem gente que pensa, e aí eu não darei spoilers maiores, você pode trabalhar isso na sua aula também, querido. Lá no livro de Malaquias, todo mundo acha que é o livro do dízimo, né? Só fala de dízimo, de oferta. Não, meu irmão. Malaquias vai colocar em pauta, olha só, o que foi trabalhado na lição anterior sobre o casamento, meu irmão. Vai falar a respeito da testemunha que era Deus no dia do casamento, meu irmão. Tem muita gente que acha que porque o relacionamento não está muito legal, separa cada um para o seu lado e esquece que quem ajuizou, quem foi testemunha naquele dia foi Deus. E aí a pessoa faz aquele voto, né? Eu prometo ficar com você até que a morte separe, prometo. Na saúde e na doença, prometo. Na fartura e na falta de tudo, prometo. E aí, meu irmão, prometeu não foi para as pessoas em volta, prometeu para o próprio Deus. Falta honestidade nos casamentos e relacionamentos, meu irmão. Isso é um ponto muito importante. Mas isso já foi da última lição, vamos avançar. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Aí é que vem o ponto que eu disse aos irmãos, a você professor, e a mostrar isso para o seu aluno na prática. É possível sim negar as ajudinhas da vida, negar os auxílios favoráveis. Deixa eu te contar um exemplo, querido. Certa feita, isso não faz muito tempo, eu fui desafiado a ser honesto com a empresa que eu trabalhava. A pessoa me ofereceu uma vantagem. Olha, se você colocar nosso produto X aqui dentro, nós vamos te dar 2X. Eu falei, faz o seguinte, pega esse 2X e dá de desconto para a minha empresa. Ela vai ficar muito feliz, eu também, todo mundo vai ficar feliz. A pessoa nunca mais falou comigo. Mas enfim, isso é uma outra história. Mas para você entender, queridos, as ofertas chegarão. As ofertas do mundo virão até você. As facilidades virão até você. Irmão, cuidado. Nós pensamos que a falta de honestidade é só com o próximo, é só com o filho, é só com a esposa, é só com os amigos. Tem muita gente que é desonesto consigo mesmo, irmão. E eu vou te dar uma palavra nessa manhã para você transmitir aos seus alunos, querido. Sabe o que é faltar honestidade comigo mesmo? É a seguinte questão: nós sabemos que somos carentes e dependentes de Deus. Só que a gente demora para reconhecer isso, meu irmão. A gente quer resolver tudo na nossa força, do nosso jeitinho. E aí quando eu falto com honestidade comigo, eu fico com esse pensamento, não, eu tenho capacidade para resolver isso. Irmão, a cruz está vazia, a tumba está vazia, Jesus ressuscitou, eu posso confiar nele. E sendo honesto, meu irmão, comigo mesmo e com você, deixe na mão de Jesus, que ele cuida muito mais para nós, tá certo? E por último, o item 3 do nosso tópico 3 vai dizer o seguinte: dando testemunho. E aí, queridão, resume exatamente o que nós falamos desde o início para os irmãos. A lição é prática. Essa frase, querido, e eu quero encerrar aqui com ela, com você, diz assim, olha: pregue incansavelmente todos os dias. Se necessário for, você utiliza palavras. Irmão, a pregação não precisa verbalizar palavras. A sua condição de vida vai dizer se você é uma pessoa bom pagador, se você é um bom pagador ou não, se você é uma pessoa que honra com seus compromissos. E aí você vai entender que se eu sou uma pessoa autêntica, verdadeira, reta diante de Deus, eu não preciso jurar por nada. Ok, queridos? Salvo as exceções das obrigações
e militares. Se você vai diante de um juiz, você vai ter que se comprometer com a verdade. Isso é um ato civil. Agora, se você é um militar, você vai jurar pela bandeira do Brasil, defender o Brasil de todos os inimigos. Isso é uma outra história. Então, irmão, eu estou falando de questões, obrigações civis e militares. Agora, questões práticas da minha e da sua vida. Nós não precisamos jurar por nada e por ninguém. As nossas atitudes, as nossas palavras precisam e devem ser verdadeiras, ok? E, por encerramento aí, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. É o resumo aí da nossa sinopse do tópico 3 e tem essa imagem desse cidadão. Quem é da época do Pinóquio já entendeu, né, a analogia aí, tá certo, queridos? E para nós encerrarmos, a nossa conclusão aí, ó. Pergunte ao seu aluno, querido, você tem se mostrado um verdadeiro discípulo de Cristo? Em linhas gerais, Jesus orienta: não devemos jurar, pois nossas palavras devem transmitir verdade, ou seja, não é juramento que vai modificar alguma coisa, exceto, como acabamos de falar, obrigações civis e militares que nos obrigam a isso. Cuidado com as mentirinhas, tá? Sabe aquele negócio? O telefone toca, fala que eu não tô. Isso é um perigo, meu irmão, cuidado. Cenas dos próximos capítulos, né? Queridos, que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Não perca, na próxima semana, se Jesus não vier nos buscar até lá, nós estaremos estudando a lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos. Outra lição extremamente prática para mim e para você, querido professor. E aí, a nossa leitura bíblica em 60 dias está disponível, né, na nossa página do YouTube. Você pode acompanhar ali e também completar a sua leitura em 60 dias. E, querido, se você ainda não estudou, a última informação aqui para você. Vem estudar Teologia no CETADES, aprofunde seus conhecimentos bíblicos, vem estudar conosco, sem sair de casa, queridos, módulos online para você fazer no seu tempo, no seu horário, no momento que você puder. Temos curso básico, médio e bacharel em Teologia. Está aí na tela para você o contato. Entre em contato, os nossos irmãos terão a maior alegria em lhe atender. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima Lições Bíblicas em Ação.